Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso encontro de arte. Hoje, num ambiente especialmente preparado aqui para o nosso bate-papo, um ambiente na Líder Interiores aqui no Casa Parque em Brasília. Nessa 9ª edição, nós temos 2 convidados muito especiais, 2 arquitetos, né? É o Vinícius e o Luciano da 3 Arquitetura. Eles vão falar da experiência deles com arte, a experiência deles nas mostras recentes que eles fizeram. Vai ser um papo muito bacana. Esperamos vocês. Depois da vinheta, começa o 9º encontro de arte. Bom, então vou começar o nosso encontro de arte hoje. Primeiro agradecendo a presença de vocês, né, pela gentileza de terem aceitado o nosso convite. Pois é. Tenho certeza que falo também pelo Klaus, Claro. né? Bom, normalmente a gente faz uma pergunta inicial a todos os nossos amigos que vêm conversar conosco sobre arte e arquitetura. Mas eu peço licença para fazer uma observação aqui, antes de começar propriamente no assunto, que foi uma coisa que me chamou a atenção nas redes sociais de vocês, no Instagram de vocês. O tópico era o seguinte: o que não pode faltar no ambiente de vocês. E aí segue uma lista de itens, né? Então nessa lista está surpresa, festa, clientes, design e os 2 últimos que me chamaram muita atenção, que é tecnologia e arte. Então eu pergunto a vocês, como vocês lidam com a arte durante o trabalho de vocês, se é no momento da execução do projeto, como esse processo criativo da arquitetura conversa com a arte, como isso acontece? Quem começa? Tá, não, primeiramente eu só queria agradecer o convite, né, e falar sobre arte e arquitetura é sempre um prazer. Então, é realmente um prazer estar aqui conversando com vocês. Pode começar. Tudo vai depender, normalmente, na nossa atuação, se é uma atuação para mostra ou a nossa atuação mais usual, porque o papel da arte vai ser definido no propósito do projeto. A maior parte da nossa atuação é uma atuação mais residencial, na qual a arte ela vai ter muito mais um aspecto de vínculo afetivo e de complementariedade ao espaço que nós estamos propondo ali, mas que esse vínculo afetivo ele está muito mais relacionado ao dono do espaço, a pessoa para a qual a gente está realizando esse projeto. Para as mostras, não. Então a gente tem 2 episódios recentes e um desse recorrente agora, que são mostras nas quais a gente empregou arte de formas, uma complementar e outra que fez parte da narrativa, que foi uma vitrine que nós fizemos há uns meses atrás para a Quadra Interiores, na qual a arte está colocada ali para ajudar a contar uma história, e agora na Casa Cor ela faz parte. Ela tem um papel importante porque ela faz parte do ambiente com imagens que são fortes, que são em grandes dimensões, sem as quais aquele ambiente ele não pararia em pé, na minha opinião. Deixa eu só fazer uma complementação da fala do Vinícius. Por favor. Que a gente sempre tenta também fazer essa conexão com esse cliente residencial, fazer essa conexão entre o cliente e artistas, né? Sejam eles pintores, fotógrafos e qualquer tipo de artista, né? A gente sempre tenta fazer essa conexão e a gente já teve resultados interessantes nesse sentido também. Aproximando o artista do cliente, é isso? Sim, sim.
E isso é algo que a gente percebeu, que não só com relação à arte, mas com relação ao design também, né? Tem alguns clientes que curtem esse processo de ir conhecendo, né? De irem se encantando com um universo que às vezes é novo para eles, né? Maravilha, né? Então, Vinícius, fala um pouquinho primeiro sobre a vitrine. A vitrine veio a partir de um convite da quadra interior, na qual nós poderíamos intervir naquele espaço ali da frente da loja, e eles nos deram completa liberdade criativa. Essa atuação ela é um pouco diferente da residencial, primeiro porque a gente tem uma liberdade projetual muito grande, e nós resolvemos propor ali uma grande sala de jantar, que a partir do momento que nós resolvemos o layout, nós ocupamos aquele espaço muito largo, muito comprido, na verdade, a mesa de jantar ficou tão grande que nós resolvemos evocar imagens da iconografia cristã da Santa Ceia. Então, para isso, a gente definiu os 13 lugares da mesa e nós tínhamos que marcar 2 lugares bastante específicos, a partir de pesquisas da iconografia que nós fizemos. O de Jesus, que é o central, e o de Judas, que sempre teve um destaque especial na história da arte. E para isso nós chamamos um artista que é amigo nosso e do trabalho. Eu tenho um trabalho que nós admiramos muito, que é o Rodrigo Moretti, que fez 2 sites específicos para a gente naqueles lugares. Tinha uma intervenção, né? Em cima de uma das cadeiras, ele né? trabalha ele tem esse trabalho, essa série, que ele trabalha com lycras tensionadas, né? Então, legal. Uma era tensionada pelo peso, né, de chumbadas, né? Que estava definindo essa posição central de Jesus. Seria de Cristo, né? De Cristo. E tinha outra que trabalhava já a tensão, um apontamento, né? Que era como uma lança marcada sobre a posição, então, que seria de Judas. Então, nesse caso, essas 2 obras nos ajudaram a caracterizar esse espaço para contar uma história. E a gente acha que fez muita diferença ter essas camadas de narrativa para enriquecer a nossa especificação de mobiliário, mas trazer essa história contada. E muita gente já catou na hora essas referências. Para a Casa Cor é diferente. As 2 principais visadas do espaço, elas privilegiam um quadro, uma tela a óleo muito grande do artista Taigo Meirelles, que é uma imagem forte, é uma imagem em grandes dimensões. Ela direciona o olhar de qualquer pessoa, vai ter o olhar direcionado para ela. Só que naquele momento a intenção não foi ter uma história contada. Foi uma imagem forte e esse direcionamento do olhar que foi importante. Então foram 2 abordagens diferentes. Objetivos diferentes, nas quais as obras de arte tiveram um papel importante. Essa do Taigo, desculpa, se eu não me engano é da série Altares, né? É da série Altares, Especificamente, não? Essa série que nós usamos é uma série de personagens da literatura. Sim. O que nós temos ali é um quadro chamado Tristão e Isolda, em tons de rosa e verde, que inclusive acabaram por nortear a paleta de cores que nós trouxemos ali do ambiente. Tamanha importância que a gente deu para ele naquele momento. Que maravilha. Eu ainda não pude ir à Casa Cor, mas vou para conferir. Eu gosto muito do Taigo, é um artista fantástico mesmo aqui da cidade, né? Eu falei da série Altares porque eu acho que eu fiz uma pequena confusão olhando o Instagram de vocês hoje um pouquinho antes de vir. Porque, se eu não me engano, ficou na minha memória uma imagem de vocês 2 e ao fundo uma tela grande, por isso a minha confusão. Nós já tivemos 2 obras em 2 momentos, obras do Taigo. Outro projeto, né, é um showroom também, que a gente fez o projeto e que logo na entrada da loja tem esse ambiente com as 2 poltronas e com o quadro do Taigo dos altares ao fundo. E depois, num segundo momento de ampliação desse mesmo showroom, a gente tem outros 2 altares dele que estão em outro ambiente. Maravilha. Tem um detalhe sobre a vitrine, ainda voltando à vitrine, é que quando a quadra... porque a gente colocou uma fotografia lá, né? Quando a quadra me chamou... 2, né?
E é verdade. E a quadra me falou assim, olha só, os meninos vão fazer uma vitrine aqui e ela é sobre Brasília, né? Porque tem que ser sobre Brasília. Os temas das vitrines todas são Brasília, né? Tá fácil. Mas tem um detalhe, vai ser a Santa Ceia. Mas aí a Santa Ceia e Brasília, aí, pô, eu falei, será que eles vão conseguir fazer essa, né? A gente vai conseguir achar uma coisa do meu arquivo, ou que eu possa produzir, que consiga fazer esse link, né? Eu acho que funcionou muito bem, né? Porque a gente conseguiu, as cores combinaram, né? As fotografias que vocês escolheram, e como foram coisas com imagens da catedral e tal, faz um link com a história do cristianismo, né? Passado toda a surpresa dessa novela, dessa vitrine. Foi uma vitrine, foi uma novela. Porque quando nós fomos escolher as imagens no portfólio do Clausen, nós pedimos imagens referentes ao imaginário católico. E, se possível, trazendo o céu de Brasília, porque a partir tinha o céu ainda. Tinha o céu, porque a referência que nós queríamos trazer para conexão com a Brasília seria principalmente pelo céu, porque o céu é democrático, o céu daqui é diferente, ele está acessível a todos, inclusive aos que não moram aqui. Então a vitrine é toda azul. Então, mas principalmente nesse imaginário católico. Então o Clausen tem no portfólio dele, e nós escolhemos duas imagens. Uma que traz a torre sineira da Catedral de Brasília, num ângulo que é pouco usual, e um detalhe de um pergaminho naquelas esculturas na frente da catedral que carrega em si uma mão segurando o pergaminho, que traz, no caso, aqueles 4 são os evangelistas, então eles estão contando o Novo Testamento, que também traz a história que nós queríamos contar ali, que é a história dessa última ceia. Então, quase que veio um círculo completo, porque a imagem acaba tendo o pergaminho que, em tese, contaria a história do que está acontecendo ali. Nossa, que fantástico, né? Então a gente percebe que eles fazem uma pesquisa exatamente. profunda Essa vitrine temática. contou uma história toda, né? Quer dizer, nada ali estava por acaso, nenhum dos objetos em cima da mesa, nada foi por acaso. Isso que eu achei bem bacana. Foi uma pesquisa histórica. Eu não conhecia eles, fiquei bem impressionado com a dedicação. Não, e até pelo o título que a gente deu, né? A Santa Ceia entre o paralelo 15 e 20, a partir do sonho do Dom Bosco. Tem toda uma história difícil de contar com o que a gente tinha para fazer, e deu certo, né? Vocês já pensaram, provavelmente sim, mas vou perguntar, em algum ambiente, eu não sei se caberia, mas como se fosse um trabalho curatorial, pequeno texto, alguma coisa que introduzisse. Nunca pensaram nisso, não, né? Naquele momento eu acho que nós estávamos tão corridos que não deu tempo, mas muito rápido, gente repetiu muito essa história para as pessoas, porque foi uma conexão inusitada. Nós tínhamos a preocupação de tratar com uma delicadeza a abordagem dessa temática, porque... Para não ficar literal, né? Demais. Não ficar literal, e nós não queríamos também... ferir suscetibilidades, né? Porque a gente vive num momento delicado para essas coisas, né? Então, assim, quando se trabalha com uma cena que vem do imaginário religioso, a gente tem que ter muito cuidado para trabalhar com isso, sendo respeitoso. Queria que vocês falassem, além dessas duas situações que são mais recentes, que outro projeto que vocês estão lembrando, assim, que tem essa coisa da arte como um ponto central, assim, ou que vocês tenham colocado arte e tenha ficado legal, uma relação com o cliente, enfim, uma coisa que tenha marcado aí a trajetória de vocês. Não, antes disso, depois vocês vêm responder isso. Tem uma pergunta que todo mundo faz. Por que chama 3 só tem 2? Boa pergunta. É completamente off-topic. Porque tinha mais um, imagino. Sim. Quando nós abrimos o escritório, éramos três sócios, e a gente criou esse nome muito criativo, né? E quando esse nome muito criativo a gente conseguiu registrá-lo, porque é um processo burocrático, chato, no INPE. Aí o outro foi embora. Né? Quando saiu esse registro, a nossa sócia teve filhos e decidiu nos deixar.
E aí agora esse nome vai ficar. Agora que a gente tem o Rzinho. Não, depois de 3 anos de registro, vai ficar 3 Arquitetura. Não, acabou, tem isso. Isso é só uma brincadeira. A gente acabou de mudar a marca, inclusive aproveitando os embalos de Casa Cor. A gente está super feliz com esse momento que é de reestruturação, que é de repensar, que é de transformação. Então, inclusive, a nossa marca é nova, mas o nome é o mesmo e vai continuar, e é isso. É isso, né? Mas então, o nome já pegou, né? Já pegou, não, é só uma brincadeira, claro que... Já carrega uma bagagem importante. A gente brinca que o terceiro elemento é o cliente. Pronto. Cachorro. Já foi o cachorro do Vinícius. Nada como ser criativo. É só porque realmente eu vou anunciar 3 arquiteturas, vão olhar e falar, que deu o terceiro, né? Mas, então, sim, aquela pergunta que eu tinha feito, que é sobre algum outro ambiente, outra situação que vocês tenham inserido arte e que tenha sido uma coisa interessante que vocês queiram falar. Eu acho que esse showroom que nós fizemos, a gente encaixou isso. Showroom da onde? O showroom da loja Vegas, que é uma empresa local de imobiliário sob medida aqui de Brasília. Nós temos obras que são complementares, que também são do Taigo, mas que são... O Taigo tem essas imagens muito fortes. E é muito incrível que ela possa estar interagindo nesse showroom, que a gente tinha que demonstrar ali as possibilidades da própria empresa, do que ela poderia ser capaz, mas de uma forma muito simples, que é a nossa linguagem. Então o mobiliário ele acaba tendo essas linhas mais sintéticas, mas aí a gente vem com uma imagem muito forte, complementando esse espaço. Eu acho que isso fica muito bem calibrado. E a gente tem em vários momentos nesse showroom isso acontecendo, e é um pouco do que acontece na casa do cliente também. Vocês têm alguma... Nós estamos hoje gravando aqui na Líder Interiores, né? Vocês já fizeram uma parceria com a Líder, algum projeto de vocês? Vocês podem contar? Sim, a gente tem vários clientes que a gente especificou mobiliário Líder, né? E a gente vê esse caminho, essa evolução da Líder no caminho do design autoral, né? Dessa tendência de mercado. E agora a gente está aqui sentado num sofá bem bacana, né? A Líder, eu acompanho a Líder há muitos anos e eles têm realmente investido muito em design. Desde, sei lá, deve ter uns 15 anos que eu será que já tem tudo isso? Deve ter. Que eu me conheço a Líder, que eles vieram aqui para cá, e o que eu vejo de evolução, especialmente no design, né? Muita coisa legal, né? Muita coisa interessante. E nessas coincidências da vida, né? A Líder também é uma empresa mineira, né? Assim como nós, vocês, né? Que viemos de Minas, a Líder também é uma empresa. Vocês são de Uberlândia, mineira, né? Somos. Então, retomando aqui as questões sobre arte, qual a relação de vocês com a arte? É a relação pessoal mesmo com a arte na arquitetura, a arte em Brasília? Então, eu fui uma criança meio diferente, que eu estava até pensando sobre isso, sobre essa minha relação com a arte, enquanto tinha... Isso criança ainda mesmo. Os colegas fazendo álbum de figurinha, eu estava fazendo aquela coleção dos grandes artistas, comprando os fascículos para depois juntar... CDF. Nossa, demais. Super CDF, né? E isso, desde então, isso me chamava atenção. E a gente vem de uma cidade do interior, que a gente não tem muito acesso à arte, a museus e tal. E eu me lembro claramente assim da primeira vez que eu estive em Brasília, né? Brasília, patrimônio da humanidade, né? Que foi uma sensação para mim indescritível. Já estava no começo da faculdade de arquitetura, e eu fiz essa primeira viagem assim, bem bate-volta para buscar alguém no aeroporto aqui, mas essa sensação de chegar na esplanada, né, descer o eixo monumental, chegar ali na esplanada dos ministérios e ver aquilo tudo, aquilo ali foi mágico, né? Foi uma experiência assim inesquecível.
Luciano, foi que período mais ou menos? Desculpa interromper. E isso foi no meu primeiro ano de faculdade, foi em 97. Aproximado. 97. E aí depois, em 98, eu vim também com a faculdade para um encontro de estudantes, e que aí eu tive a possibilidade de realmente conhecer a cidade, conhecer o plano piloto, conhecer as asas, né, as quadras modelo, que também foi uma experiência muito bacana. E dentro dessas conexões também, né, nesse encontro nós ficamos hospedados lá no Clube do Servidor, que depois foi Casa Cor, um tempo depois. 2007, eu acho. Acho que foi 2007 ou 2008. Acho que 2008. 2008, né? Isso. E depois, em 2000, eu tive a oportunidade de vir a um congresso aqui em Brasília, um Docomomo internacional, que é um congresso de preservação da arquitetura moderna, né? E aí foi outra experiência impactante, porque eram teóricos e especialistas do mundo inteiro que estavam aqui em Brasília discutindo a cidade moderna, né? Então, assim, vários teóricos que a gente tinha lido durante assim, na faculdade, eles estavam aqui presentes e vendo todas essas pessoas assim falando sobre a cidade, né? E aí teve um momento super impactante que foi a festa de abertura desse congresso, que aconteceu no terraço do Itamaraty. Então esse evento no Itamaraty, esse congresso aqui em Brasília, que foi muito bacana. Eu termino a faculdade em Uberlândia, começo a trabalhar lá e aí num certo momento eu recebo 2 propostas de trabalho. Uma para me mudar para Brasília e a outra para me mudar para Lençóis para trabalhar no IFAM na época. E aí, por mais que eu goste de Lençóis, eu não tive dúvidas de que eu queria vir para Brasília. Claro, claro. E nós ganhamos, né? Ganhamos aí. Os dois, né? Porque os dois são de Uberlândia, né? E que algumas coisas, até hoje, eu ainda me emociono na cidade. Eu acho que para as pessoas que moram aqui a vida inteira, que nasceram aqui, essa experiência pode estar banalizada, mas como nós não viemos da... Vocês vieram juntos? Não, ele veio e depois ficou me atazanando por 6 meses, vem pra cá, até que eu vim. Mas eu acho que todos nós, nos nossos dias a dia, na nossa correria, a gente acaba banalizando Brasília, mas eu tenho muito um modo deslumbre que eu desligo e ligo novamente, porque quando a gente está dirigindo, a gente está congresso. Mas na hora que você liga o modo deslumbre, que você está com mais tempo, aí você pensa, nossa, que foda, que cidade incrível. Bonito, né? Que legal. Exatamente assim que acontece. E eu sou Clausen wannabe, então eu gosto de fotografar. Não que eu tenha talento, mas eu gosto. E aí de vez em quando a gente sai andando na cidade, eu fico para trás fotografando e ele vai para frente, porque eu acho tudo tão lindo. Dá vontade de fotografar de qualquer pedaço. Brasília é muito fotogênica, né? Muito fotogênica, os espaços amplos, a amplitude luz. do céu, do horizonte. Sim, a claridade, né? Brasília é uma cidade muito clara, né? Onde incide muita luz. Bom, e agora eu queria saber da sua relação pessoal com a arte, e a arquitetura. Fique à vontade para contar pra gente. Eu sempre fui uma criança que gostou de desenhar muito. Não que isso fosse arte, mas eu tinha algum tipo de talento. E eu gostava muito. Não que arquiteto tenha que desenhar para ser um bom arquiteto, tá? Não se tem, é um mito. Mas isso me direcionou para a arquitetura, porque os adultos me contavam que isso era uma possibilidade, criança não sabe nem que arquitetura existe. E a partir do momento que eu entrei para a faculdade, uma das coisas... Eu peguei a faculdade pública em 2 momentos, um muito sucateado e um melhorado. Na arquitetura, eu estava muito sacateado e as aulas de História da Arte eram uma frustração não por causa da professora, porque a professora era incrível, mas porque era retroprojetor na época, era 13h, não tinha ar-condicionado, era muito quente. Então eu ficava muito frustrado daquela impossibilidade de aprender com a aula, porque eram limitados. Isso ocorreu 2 questões a partir daí. Primeiro eu me apaixonei por arte e arquitetura, porque eu entendi que a arquitetura ela é mais do que uma organização de espaços, que ela é funcional.
ela comunica, ela traz ideias, ela direciona, ela seduz. E eu fiquei muito encantado com isso. E já em Brasília eu fiquei sabendo que a UNB estava fundando o curso de Teoria Crítica e História da Arte. Então eu já estava estabelecido como arquiteto em Brasília, nós já tínhamos escritório e eu resolvi fazer uma outra graduação. E depois de 16 anos sem estudar, eu falei, não vou passar. E passei. E eu fiz mais da metade, eu devo ter feito uns 2/3 do curso, mas eu não consegui compatibilizar a minha vida de trabalho com o curso. Né? E infelizmente, mas aí eu fui jubilado, a UNB me convidou a me retirar. Eu pretendo retornar em algum momento que eu tiver mais tempo na minha vida, quando as coisas estiverem mais assentadas, porque a teoria de arte é uma coisa que é algo pela qual eu me apaixonei muito. E a gente percebe que criou raízes, né? O período que você fez, o que, um ano e meio? Eu fiz ao longo de uns 3, 4 anos, mas como era um hobby, eu pegava 2 matérias, 3 matérias por semestre, por isso que a UNB me convidou a me retirar. Mas certamente você... Não, tá tudo aqui, eu sempre retomo nos meus livros e eu realmente quero retomar o curso, não porque eu quero o diploma, eu não me importo, eu quero terminar o caminho. Conteúdo, né? Maravilha. Clausen? Então, nós estamos... Vamos encerrar então, né? Mas antes eu quero fazer uma última pergunta. Então faz. Porque retomando aquela conversa inicial da listinha do que não pode faltar para vocês, tinha arte, mas também tinha tecnologia. Tecnologia é um tema recorrente hoje em todas as áreas, né, do conhecimento, e a arte é uma delas. Então há aqueles que acham que a tecnologia veio para salvar muita coisa, não só como um instrumento, porque eu vejo como instrumento, né? Mas alguns utilizam a tecnologia tirando dela o máximo que ela pode oferecer. Mas tem aqueles que têm a versão completa e assim, visceral a utilização da tecnologia, sobretudo em artes, enfim. E há aqueles que, como eu, estão num limbo, no caminho do meio, que procurando ainda entender como a coisa funciona, tentando tirar o melhor, mas com algumas limitações, ainda assim olhando um pouquinho desconfiado. E vocês puseram tecnologia na lista. Por favor, explique isso, que eu quero saber onde é que vocês estão nesse percurso. Não, então, nesse nosso espaço da Casa Cor, desse ano, a gente decidiu ter tecnologia como um protagonista também, né? Só que não de uma maneira simplesmente assim, ter tecnologia, né? A gente tentou utilizar a tecnologia para gerar sensações, né? Então a gente, através até de um iluminador que trabalha com espetáculos, com teatro, com música, a gente fez uma coordenação entre a iluminação da cortina que envolve todo o nosso ambiente com o batimento de um coração. Então bem sensorial, né? Isso tem a ver muito com a temática da Casa Cor esse ano, que é corpo e morada. Então nós resolvemos trazer uma abordagem que ela é meio literal, de um ambiente que fosse vivo. Então a gente tem esse coração batendo, esse áudio do coração batendo, e o ambiente reage a esse áudio. E a gente conseguiu isso só porque nós tivemos a ajuda desses profissionais que trabalham com iluminação cênica, de forma a desenvolver uma programação no software para fazer essa coordenação. Então ele é um ambiente vibrante. Então é uma abordagem de tecnologia, mas que ao mesmo tempo tem sido muito elogiada pelos visitantes, que se sentem bem por ouvir ali aquelas batidas de coração. E nós não conseguiríamos essa abordagem inusitada, sem tecnologia. Ou seja, tirando o melhor que a tecnologia possa oferecer, né? Estamos aqui encerrando a nossa 9ª edição do Encontro de Arte com os rapazes da 3 Arquitetura, que são só 2. O Luciano e o Vinícius. Obrigado por vocês terem topado e a gente está muito feliz. Obrigado pelo convite, gente. Muito obrigada. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço.